Olá, alunos! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu preparei essa videoaula aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho, nos situarmos onde nós estamos e falar um pouquinho para vocês sobre a revisão de literatura, auxiliá-los nessa nova etapa que nós estamos construindo, tá certo? Então vamos lá. Então, onde nós estamos, pessoal? Vocês sabem que vocês têm que elaborar dois projetos. Um é o projeto interdisciplinar, que é de cunho científico, e o outro é o projeto de extensão, tá? Então vamos lá. O projeto interdisciplinar, ele tem essa composição, ele é composto pela introdução, revisão de literatura, metodologia, referências e anexo como opcional. E o projeto de extensão, pessoal? O projeto de extensão, ele é composto aí pelo título, área temática, equipe técnica, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, resultados esperados, cronograma e informações técnicas, Então são dois, como vocês já sabem, dois projetos distintos, dois projetos diferentes, que têm objetivos diferentes, certo? O projeto interdisciplinar científico tem o objetivo de investigar sobre algum tema, sobre alguma informação, certo? Algum questionamento, alguma coisa que se quer conhecer mais, ele é de cunho científico, de investigação científica. O projeto de extensão, pessoal, como eu falei várias vezes em sala de aula, ele é um projeto onde eu falei muito isso em sala de aula, onde nós abrimos as portas da instituição para oferecer algo à sociedade, que seja um serviço, que seja uma assistência técnica, algo à sociedade. Então é aquilo que nós detectamos algum problema onde nós estamos inseridos na sociedade, no caso aqui a cidade de Sorriso, identificamos um problema e vamos propor uma solução para esse problema, Vamos melhorar uma situação. Então, observem que são coisas, completamente diferentes. Então, o projeto de extensão, ele tem que ter esse viés de melhorar uma situação, de promover a solução de alguma problemática na sociedade onde a instituição, onde nós todos estamos inseridos, certo? Então, vamos lá. O que vocês fizeram até aqui? Vocês fizeram a introdução do interdisciplinar e essa semana eu pedi para vocês iniciarem para fazer a revisão de literatura, tá? A justificativa, a revisão de literatura, o desenvolvimento do trabalho de vocês. E o projeto de extensão, o que vocês já fizeram até aqui? Vocês fizeram o título, escolheram a área temática, descreveram a equipe técnica, os objetivos do projeto de extensão e a justificativa, certo? Então isso aqui vocês já fizeram, E nós estamos aqui na parte da revisão do projeto interdisciplinar, tá? Nas próximas semanas nós vamos seguir com projetos de extensão. Mas essa semana, e a próxima semana, será a revisão de literatura do interdisciplinar, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a revisão de literatura. Quero dar aqui algumas dicas para vocês conseguirem executar essa parte do projeto interdisciplinar. Então, o que é a revisão de literatura? É um elemento essencial nos projetos de pesquisa, porque se trata de um levantamento bibliográfico. Vocês vão realizar uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema de vocês e vão inserir no projeto de vocês. Então, para que é isso, professora? Para situar o leitor. E mostrar ao leitor que vocês pesquisaram sobre o tema de vocês e vocês conhecem sobre o que vocês estão estudando. Então, a revisão de literatura mostra a relevância do tema de vocês, mostra uma sistematização de uma revisão bibliográfica, sobre o tema de vocês, ou seja, sobre o que já se é conhecido do tema de vocês e mostra a variedade de fontes bibliográficas, Eu falei muito em sala de aula, no material teórico também que eu enviei. Vocês têm que
pesquisar várias fontes bibliográficas para mostrar para o leitor que vocês pesquisaram e tem uma multiplicidade de fontes bibliográficas, certo? Então vai aqui algumas dicas para vocês construírem a revisão. A quantidade de páginas, pessoal, é de 3 a 5 páginas, certo? Então, 3 a 5 páginas é o suficiente para esse tipo de projeto, não mais que isso. Antes de vocês começarem a pesquisar, antes de vocês começarem a escrever a revisão, vocês façam um esboço, um esqueleto. Eu vou mostrar mais adiante um exemplo de como fazer isso. Então, façam esse esboço, esse esqueleto daquilo que você quer tratar na sua revisão de literatura. Uma outra dica bem legal, bem importante, siga a mesma sequência lógica que vocês fizeram na introdução. Lembram lá na aula de introdução? Eu mostrei para vocês que a introdução tem uma sequência lógica, né? Que vai desde vocês tratam de uma área ampla, vai contextualizando o leitor até chegar ao objeto do trabalho de vocês. Então, sigam essa mesma sequência lógica na revisão de literatura. E vocês podem subdividir essa revisão, esse desenvolvimento em itens, né? Vocês vão observar no exemplo que eu vou passar para vocês. E pesquisem, né? Tenham na revisão de vocês uma variedade de fontes bibliográficas, né? Alguns acadêmicos ocorrem muito no erro de achar um livro e inserir informações somente daquele livro. Isso não é bom, é muito ruim. Então, uma boa revisão de literatura, ela tem variedades, multiplicidade de fontes bibliográficas, certo? Aqui agora, pessoal, como norte para vocês fazerem o esboço, o esqueleto de vocês têm que responder a seguinte pergunta, né? Quais são os conceitos mais relevantes sobre o tema do meu projeto, né? Quais os conceitos centrais sobre o tema do meu projeto para que o leitor compreenda o tema do projeto interdisciplinar, né? O que se sabe sobre esse assunto? Então, essas perguntas, vocês respondendo essas perguntas, vocês vão conseguir elaborar uma boa revisão de literatura. Agora aqui, pessoal, eu quero passar um exemplo para vocês, né, de como fazer esse esboço, de como fazer esse esqueleto. Né, por meio desse esqueleto vai facilitar muito, porque quando você tem um esqueleto, quando vocês vão partir para a pesquisa, que seja na internet, em artigos, em livros, vocês vão inserindo as informações nos itens que vocês já pré-estabeleceram, certo? Então vamos dar um exemplo aqui hipotético, né? Imagine que o tema do meu trabalho seja aí a avaliação da eficiência de diferentes fungicidas no controle de ferrugem na cultura da soja. Então esse é o meu tema. Então eu vou fazer um esqueleto, né, sobre o que eu quero tratar na minha revisão para que o leitor compreenda melhor sobre o meu tema. Então, primeira coisa, pessoal, num primeiro momento, pensem em um assunto amplo, depois vão afunilando até que chegue no objeto do estudo de vocês, do tema de vocês. Então, primeira coisa que eu quero tratar na minha revisão, um aparato geral sobre a cultura da soja. Então, eu vou falar lá aspectos gerais sobre a cultura da soja. Em um segundo momento na minha revisão, né, eu vou abordar sobre os principais problemas fitossanitários na cultura da soja, enfatizando as doenças. E em um terceiro momento, eu vou descrever mais sobre a ferrugem da soja, que é o objeto do meu estudo. Depois, os métodos de controle utilizados para a ferrugem da soja. E em um último momento, eu vou descrever sobre o controle químico, né, aplicado para o controle da ferrugem da soja, né? Controle químico com fungicidas. Então, observem aqui, pessoal, que eu fui de um assunto mais amplo, que é a cultura da soja, e fui afunilando até chegar aqui no objeto do meu estudo, que é a eficiência do controle químico.
no controle da doença ferrugem da soja. Certo, pessoal? Então, por meio desse esqueleto, eu vou pesquisando e inserindo aqui nesses itens as informações que eu julgar necessário, os pontos centrais, os pontos mais relevantes em cada um desses itens. Então, isso aqui, pessoal, vai ajudar muito vocês a vocês construírem, né, de forma clara, concisa, a revisão de literatura de vocês, certo? Então, que tipo de material vocês podem pesquisar? Vocês podem pesquisar em livros, em artigos científicos, em notas, comunicados científicos, em manuais e monografias, dissertações e teses. Então, todo o material que vocês consultarem, pessoal, eles têm que ter uma referência bibliográfica, ele tem que ter um cunho científico para ter validade, porque o trabalho de vocês, ele é de cunho científico, certo? Então, qualquer material que vocês forem pesquisar, exige que vocês façam a citação desse material, a citação bibliográfica desse material, nas normas da ABNT, que é as normas brasileiras técnicas para a produção científica, certo? Então, lá naquele material que eu enviei para vocês, tem lá descrevendo como que vocês vão fazer cada citação. E aqui eu quero deixar um exemplo de como fazer essa citação. Vamos seguir com o exemplo que eu dei aqui da cultura da soja. Peguei esse livro aqui que eu achei interessante. Vou tirar algumas informações relevantes de dentro desse livro. Tirei as informações relevantes, escrevi com as minhas próprias palavras, coloquei na minha revisão e vou citar a referência desse livro, né? De uma forma geral, como que eu faço isso? Eu pego os sobrenomes de todos os autores em caixa alta, coloco aqui e coloco o ano que foi publicado esse material, no caso aqui é de 2015. Então eu peguei os 3 autores, os sobrenomes, e coloquei o ano que foi publicado o livro. Isso aqui é fazer uma citação. Então todo o material que vocês forem utilizar, vocês devem fazer a citação bibliográfica desse material, certo? É isso, pessoal, as dicas para vocês construírem a revisão de literatura, tá? Eu quero deixar aqui um recado para vocês, que vocês continuem trabalhando em equipe, vocês são um grupo, então o que cada um de vocês tem que pensar, um depende do outro. Se cada um de vocês fizer um pouco, fizer a parte de vocês, nenhum vai sair prejudicado, todos vocês vão ser beneficiados. Certo, pessoal? Pensem sempre isso, que o seu colega precisa de você e você precisa do seu colega, tá? Continuem trabalhando em equipe. E eu estou sempre à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Obrigada!